Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Poliedro Guarulhos. Eu sou a Rita, orientadora de vestibulares aqui da instituição, e hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do Enem. Processo que abriu as inscrições recentemente, né? E a ideia é que a gente apresente um pouco mais sobre as possibilidades que o Enem tem, o período de inscrição e aqueles detalhes essenciais que você precisa saber antes que as inscrições finalizem, certo? Então sejam bem-vindos! Bom, gente, agora a gente vai entender um pouquinho mais quais são as possibilidades que o Enem traz pra gente, né? Bom, o Enem abarganha vários processos em torno dele. O principal deles é o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que é administrado pelo Ministério da Educação, que possibilita bolsas em universidades públicas, estaduais e federais. Além desses, né, a gente tem o ProUni e o FIES, que também são administrados pelo Ministério da Educação. O ProUni, ele oferece bolsas integral ou parcial de 50% em universidades particulares de todo o Brasil para todos os cursos de graduação. O FIES é um financiamento feito pelo governo federal, onde você pode financiar boa parte do seu curso ou até mais ou menos uns 80%, dependendo da tua renda per capita e o quanto você pode pagar mensalmente. Certo? Esses são os três principais programas, né, que envolvem as notas do Enem. Então, eles utilizam as notas do Enem. Além disso, a gente tem as três universidades aqui de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, né, que oferecem, né, ingresso nessas instituições também, utilizando as notas do Enem. Cada universidade aqui administra de um jeito, então a USP e a Unicamp, elas reservam uma quantidade de vagas para todos os cursos de graduação. A Unesp já faz diferente, ela usa as vagas remanescentes. Então lá pela quinta, sexta lista, está sobrando algumas vagas, a universidade começa a possibilitar o ingresso via Enem, certo? Além disso, o Enem é muito abrangente, então é muito comum você ver algumas faculdades oferecendo bolsas através da sua nota do Enem. Sim, isso é muito comum. Há também universidades particulares que oferecem uma possibilidade de ingressar apenas com a nota do Enem. Isso não tem nada a ver com desconto, mas com uma possibilidade complementar. Então você pode, às vezes, prestar o vestibular da universidade e também utilizar as notas do Enem. Além disso, é muito comum que algumas outras universidades públicas fora de São Paulo, para preencher os seus processos, né, então teve um vestibular, algumas vagas ficaram ociosas, utilizem a nota do Enem para poder complementar e fechar o quadro de vagas naquele semestre. Além disso, né, que poucas pessoas sabem, mas o Enem também possibilita o ingresso nas universidades portuguesas. Então é um processo que sempre acontece lá por volta de janeiro e fevereiro, que é quando saem os resultados do Enem. Então veja que o Enem é um processo muito abrangente, tem muitas coisas, dá para entrar em diversas faculdades, em diversos eixos, né? E vale destacar que aqui há vagas para todos os cursos de graduação. Um processo pode ter mais para um, mais para outro, mas não deixa de ter, certo? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho do calendário do Enem 2023, né? Então vamos lá. Bom, o período de inscrição, ele começou no dia 5 de junho e vai até o dia 16 de junho, então muita atenção, a gente já está na metade do período de inscrição, então não deixe para se inscrever na última hora. A data limite do Enem é o dia 21 de junho, isso não significa que você pode se inscrever até o dia 21, então muita atenção quanto a isso, né? O Enem é um processo que possibilita várias formas de pagamento. Essa data do dia 21 é exclusivo para o pagamento em boleto. Se você realizou por Pix, você deve realizar o pagamento na hora. Beleza? Bom, o período para solicitar atendimento especializado é o mesmo do período de inscrição, que é do dia 5/6 até o dia 16 de junho. Caso o seu pedido seja negado, você tem como entrar em recurso. Então, os recursos vão do dia 26 de junho até o dia 30 de junho. O resultado final desse recurso sai no dia 5 de julho de 2023. O atendimento especializado é quando você quer usar o seu nome social, você porta um aparelho de diabetes ou pressão e precisa estar manuseando isso o tempo inteiro. Lembra que no Enem você não pode portar equipamentos eletrônicos, eles vão estar desligados. Mas uma pessoa que faz uso desses equipamentos precisa estar constantemente mexendo neles. Além disso, se você precisa de um tempo adicional por uma questão cognitiva, também é disponibilizado aqui, se você está lactante também. Então o Enem é muito abrangente nessa questão do atendimento especializado, que logo menos a gente vai entender um pouco mais como funciona. Bom, só para lembrá-los em relação ao calendário das provas, né? O Enem é dividido em 2 dias. O primeiro dia vai acontecer no dia 5 de novembro de 2023
e o segundo dia no dia 12 de novembro de 2023, né? Então são 2 domingos consecutivos. O resultado final do Enem fica disponível só em janeiro, no dia 16 de janeiro de 2024, e os gabaritos saem logo depois da aplicação da prova, no dia 24 de novembro de 2023. Muitas datas, mas dá para você bater um print, salvar essa tela com calma para que você não perca nenhuma data importante nesse momento. Bom, compreendendo aqui as provas então, né? A gente tem aí 2 dias de provas consecutivos, cada um com 90 questões objetivas. O primeiro dia, a gente tem 45 questões de linguagens, onde envolve língua portuguesa, gramática, interpretação de texto e literatura, mais uma língua estrangeira, onde você pode escolher inglês e espanhol. Além disso, a gente tem 45 questões também de ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia e uma redação. Tempo total para a realização dessa prova de 5 horas e meia. O segundo dia é composto pela prova de matemática, então são 45 questões de matemática, mais 45 questões de ciências da natureza, biologia, química e física, composta aí por 5 horas para a realização, certo? Então essas são as características da prova. Bom, e que mais detalhes você precisa saber agora para realizar sua inscrição sem nenhum problema? Bom, vamos lá. É necessário para realizar a inscrição do Enem que você tenha uma conta no gov.br. Então, se você não tem, no ato da inscrição ali na página do participante, ele já direciona para que você crie. Então, não precisa se preocupar que acontece tudo dentro da mesma página. A taxa de inscrição esse ano é no valor de R$ 85. Certo? E você pode realizar esse pagamento em boleto, Pix, cartão de débito ou crédito. Muita atenção à forma de pagamento. Lembre-se que o pagamento por Pix tem que ser imediato. No cartão, fique esperto para ver se já compensou. E no boleto, o limite é dia 21 de junho. Independente da forma escolhida, depois de 2 dias da inscrição, você tem que olhar lá na página do participante e verificar se a sua inscrição já foi confirmada. Caso não, é importante que você entre em contato com o MEC. Por isso, a nossa orientação é que você faça a sua inscrição com antecedência para que você não tenha problemas depois do fechamento desta, tá bom? Bom, para solicitar um atendimento especializado, como eu havia dito, é dentro desse mesmo período onde você tem algumas especificações para poder colocar. A gente já vai conversar um pouco mais sobre. Nesse momento de inscrição do Enem, você não vai colocar nenhum curso de graduação. Você apenas vai fazer o preenchimento do questionário socioeconômico e dos seus dados pessoais e realizar a taxa. A escolha do curso vai depender do processo que você vai utilizar. Lembra que a gente apresentou o SISU, o ProUni, o FIES, as universidades particulares, então a escolha do curso vai ser aí. Então agora não precisa se preocupar quanto a isso, caso você tenha entrado na página do participante e não tenha visto ali um lugar para você colocar o seu curso de interesse. Vale lembrar que a gente está aqui na cidade de Guarulhos, né? Então o Enem ele é bem abrangente em relação aos locais de aplicação. Então muita atenção para você selecionar aí a cidade certinha para você não ter que fazer prova em outro estado ou até mesmo outra cidade, se locomover num dia que é um pouco mais caótico dentro da cidade. Nesse momento da inscrição, você vai escolher também uma língua estrangeira, inglês ou espanhol. Não tem como prosseguir a inscrição sem esse processo. Então vai lá, seleciona uma língua e aí vê aquilo que você tem um pouco mais de aptidão, aquilo que você tem um pouco mais de interesse. Um destaque que a gente faz no processo de inscrição é em relação à foto. O Enem coloca lá para você anexar uma foto no fundo branco sem acessórios, né? Então sem óculos, sem boné, se possível sem maquiagem, para que ele possa fazer uma confirmação no futuro. Só que isso não é um impeditivo, então se você não anexar a foto, você consegue seguir com a sua inscrição. Mas não faça isso, porque se você precisar lá na frente, é essa foto que eles vão utilizar como confirmação. Como assim, Rita? Se porventura na véspera da prova você perdeu o seu RG e você vai realizar a prova com boletim de ocorrência, sim, isso é possível. A única forma de poder confirmar que é você mesmo é utilizando a foto do seu cadastro. Se você não tiver a foto e não tiver outro comprovante, outro documento, na verdade, que mostre a sua identidade, você não vai poder realizar a prova. Então, pensando no processo futuro, caso você tenha perdido o seu documento ou tenha acontecido algum outro aspecto, a forma de confirmar a sua identidade é através da foto. Então, é muito interessante que você tente anexá-la na sua inscrição, beleza? Caso você precise alterar algum dado da sua inscrição, número de telefone, mudou de endereço, este é o momento. Até o dia 16 de junho, você pode anexar a foto, mudar a foto e alterar qualquer outro dado cadastral, com exceção do seu CPF.
Beleza? Por fim, a gente queria comentar um pouquinho do atendimento especializado, né? Então, são várias possibilidades para utilizar esse atendimento. Então, se você tem um nome social, gostaria de ser chamado pelo seu nome social, aparelhos de diabetes, pressão, né? Dislexia, alguma questão com deficiência visual, auditiva, né? Lactante, gestante. Você tem aí uma série de especificações que o Enem possibilita que você tenha um atendimento especializado. A prova é a mesma para todo mundo, mas se você precisar de um atendimento especializado por conta de um aparelho de diabetes, você precisa estar numa sala onde o fiscal tenha ciência que a todo momento você vai estar manuseando esse aparelho e esse aparelho vai passar por uma vistoria para evitar qualquer tipo de cola, alguma coisa assim. Mas, se você tem um laudo por uma questão auditiva, por alguma questão cognitiva, você precisa apresentar esse laudo para o INEP. É importante que esse laudo ele tenha o seu nome completo, o CID, o Código Internacional da Doença, e esteja assinado por uma entidade médica. Então, tem ali um CRM vinculado. No caso especificamente do Enem, psicólogos, psicopedagogos também podem assinar esse laudo, só que ele não pode ter uma validade maior do que 12 meses, ou seja, 1 ano. Para os outros vestibulares, aí só é válido a assinatura e o carimbo de um médico com CRM. Belezura? Bom, gente, eram essas as informações que a gente tinha para trazer para vocês. Se ficarem com alguma dúvida, entrem em contato com a gente. Até mais!